Olá, bem-vindos! Na sessão anterior nós vimos alguns fatores que impactam diretamente a programação. Dentre esses fatores, nós analisamos a lista de RSCs que declaramos para efeito de nivelamento, as matérias-primas restritivas e também a limitação de capacidade de um determinado centro de trabalho pela redução do número de recursos disponíveis. Muito bem, nessa sessão agora nós vamos analisar alguns outros fatores e parametrizações que também podem influir diretamente na programação. O primeiro deles, que é uma situação bastante comum no nosso dia a dia, é o que nós chamamos aqui de restrições secundárias. São determinados recursos auxiliares que uma operação necessita para ser executada, como por exemplo, um dispositivo, um ferramental, um molde de injeção, elementos de fixação, uma mão de obra especializada, bins ou tanques de armazenagem, equipamentos de limpeza de linha, etc. Essas restrições secundárias aqui, elas podem ser cadastradas e criadas no Drummer através dessa opção de engenharia, restrições secundárias. Aqui eu posso especificar o código, a descrição e a quantidade de disponibilidade. Então vamos pegar esse exemplo aqui desse FAIR003. É um dispositivo, eu criei aqui com 3 unidades, ou seja, eu tenho 3 unidades desse ferramental. Aqui embaixo eu posso categorizar essas 3 unidades com códigos diferenciados. Inclusive nessa parte direita aqui, ó, eu posso criar um calendário de não disponibilidade, para dizer que determinado período no futuro, um desses ferramentais não vai estar disponível porque vai estar em revisão ou manutenção. Muito bem. Vamos pegar um exemplo aqui da aplicação dessas restrições secundárias. Então, eu vou pegar nesse sem trabalho aqui GT, onde eu tenho 3 operações de itens diferentes que estão programados aqui na mesma data. Se eu acessar o roteiro desses 3 itens aqui na operação 10, que processa lá naquele sem trabalho, nesta guia de restrições secundárias, percebam que eu criei aqui uma restrição secundária aqui aplicada nesta operação. Eu disse que eu preciso utilizar o FAIR003, uma unidade dela, e o perfil de utilização é o início no começo da preparação e o término no término da execução. Aqui eu poderia ter colocado um perfil diferente, tá vendo? Então essas duas colunas aqui elas servem para eu criar o perfil de uso dessa restrição secundária. Muito bem, da mesma forma que eu criei essa restrição aqui, esse recurso auxiliar na operação 10 do item A1-1, eu fiz a mesma coisa para os outros 2 itens também, o A1-2 e o A1-3. Muito bem, percebam que aqui o Drummer, na primeira programação, ele programou aqui as 3 operações para acontecerem na mesma data de início, porém os recursos são diferentes. Ele conseguiu fazer isso porque eu tenho 3 unidades daquela restrição secundária, do FAIR003. O que acontece agora, pessoal, se eu vir aqui e reduzir esse número aqui, digamos que eu tenha uma única unidade desse FAIR003. Quando eu repito aqui a minha programação, eu peço para executar a carga de dados, a gestão de demanda e o nivelamento. O que acontece aqui no gráfico gigante quando eu dou um refresh? Então veja, ele programou aquelas 3 operações em série, uma depois da outra. Por quê? Porque apesar de eu ter aqui 4 recursos no Sem Trabalho GT, eu tenho apenas uma unidade daquela restrição secundária, daquele FAIR003. Então ele não consegue estar programando as outras operações em paralelo. Por quê? Porque quem está me limitando aqui nessa situação não é o Sem Trabalho, mas sim aquela restrição secundária. Okay? Inclusive, para visualizar como essa restrição secundária está sendo utilizada, nós temos aqui um Gantt específico para restrições secundárias. Então eu tenho aqui, por exemplo, todas aquelas minhas restrições que eu criei na tabela, e aqui está aqui o meu FAIR003. Então vamos pedir para fazer uma seleção aqui. Então veja, aqui eu consigo visualizar aqui como aquele meu ferramental, FAIR003, está sendo utilizado. Então durante toda a execução daquelas 3 operações, dos 3 itens, eu tenho o uso deste ferramental. Okay? Então esse aqui é o primeiro exemplo de como uma restrição secundária, um recurso auxiliar, pode estar impactando diretamente na minha programação.
Muito bem, vamos voltar aqui à condição original, vamos aumentar novamente para 3, para partirmos do mesmo ponto inicial. Peço aqui para fazer novamente a programação, e aqui no gráfico de Gantt agora eu tenho a mesma condição original. Vamos analisar agora um exemplo de parametrização que eu posso ter também, que pode ter um impacto muito grande na nossa programação. Veja, usando esse mesmo exemplo aqui no GT, dessas 3 operações, percebam então que o sistema ele programou cada uma das operações em recursos diferentes. Por quê? Porque quando eu criei os roteiros individuais de cada uma desses itens nas operações 10, eu tenho essa guia de recursos válidos, onde eu tenho todos os recursos do meu centro de trabalho, portanto eu tenho 4 recursos dentro do GT, e aqui nessa relação de recursos válidos aqui eu posso definir quais são os recursos que são válidos para executar essa operação deste item. Percebam que aqui eu não defini nada. Quando existe essa condição aqui de branco não definido, significa que qualquer um é válido. Agora, eu poderia ter especificado aqui um determinado recurso. Por exemplo, nesta operação do A1-3, o único recurso válido é esse 3 aqui. Então, vamos declarar aqui salvar, e eu vou colocar a mesma coisa para os outros 2 itens. O A1-1, eu vou dizer também que esta operação 10 aqui só pode ser processada aqui no recurso 3. Inclusive aqui, pessoal, eu posso colocar tempos diferenciados. Se eu não definir nada aqui, ele vai usar o mesmo padrão da operação. Mas eu posso definir aqui também que neste recurso em particular aqui os tempos são diferentes, porque eu posso ter recursos que têm produtividades diferentes. Quando eu agrupo recursos no mesmo centro de trabalho, o pressuposto é que os recursos são similares, não necessariamente idênticos. Então, quando uma determinada operação é executada num recurso, ela pode ter uma produtividade diferente que quando executada em outro recurso do mesmo centro de trabalho. Muito bem, vamos colocar aqui também essa mesma condição para o A1-2, que ela é processada apenas no recurso 3, e vamos agora repetir a nossa programação. Vamos ver o impacto deste parâmetro do roteiro na nossa programação. Então, quando eu venho aqui no gráfico de Gantt e dou um refresh, olha o que aconteceu. O efeito é muito similar ao efeito causado por aquela restrição secundária, né? Eu tenho lá 4 recursos possíveis, só que eu especifiquei lá no meu roteiro que apenas o 3 é válido para essas 3 operações desses 3 itens diferentes. E, portanto, no momento que o Dremel cria a programação, ele vai respeitar aquela informação que a gente cadastrou aqui no roteiro. Inclusive tem um detalhe aqui, pessoal, que nós precisamos sempre estar atentos. Quando eu defino esse critério aqui no roteiro, isso ele serve como um padrão para a criação das novas ordens de produção. Porém, eu posso ter ordens de produção que já estavam cadastradas no momento que eu fiz essa alteração aqui. Então, esse mesmo parâmetro que eu tenho no roteiro, também eu encontro nas operações das ordens de produção. Perceba essa listinha aqui de recursos válidos. Então, às vezes eu mudo lá no roteiro, eu tenho que me preocupar também estar mudando naquelas eventuais ordens de produção que já estavam liberadas, porque senão no Gantt lá a gente não vai conseguir ver esse impacto, ok? Então veja, nessa situação aqui, aquele parâmetro do centro de trabalho, que eu coloquei no roteiro para esse centro de trabalho GT, ele teve um impacto bastante grande aqui na programação, fez com que eu limitasse a habilidade do sistema em programar. Apesar de ter 4 recursos, apenas o 3 é válido, ok? Então esse é mais um exemplo aqui de parâmetro que impacta na programação. Muito bem, vamos voltar àquela condição original também. Vamos tirar aqui agora dos meus 3 itens, A1-1 e o A1-3 também, para ter a mesma condição original. Vamos voltar aqui e fazer um novo processamento. Portanto, aqui no gráfico de Gantt eu tenho a mesma condição original. Vamos ver uma terceira situação também de como uma parametrização no roteiro pode influenciar diretamente na minha programação. Existe uma condição muito comum no nosso dia a dia, pessoal, de chão de fábrica, que é nós trabalharmos uma condição de sobreposição.
Os eventos ocorrem de tal forma que eu começo a executar uma operação, depois de um determinado tempo eu posso começar a próxima sem necessariamente ter terminado o lote naquela operação. Então nós chamamos isso de sobreposição. Para exemplificar essa situação, vamos filtrar aqui esse gráfico gigante aqui, pegando um único componente, o nosso A1-1. Então veja, analisando essa situação aqui, este item possui 3 operações em 3 centros diferentes. Operação 10 no GT, operação 20 no MA, operação 30 no MB. Da forma que está aqui, olha, ele esperou o lote inteiro completar na primeira operação antes de começar a segunda e assim por diante, tá vendo? Mas na prática nós podemos ter essa condição que eu falei de sobreposição. Como é que nós podemos tratar isso no Drummer? Vamos pegar o roteiro desse item aqui, A1-1, e vamos ver aqui daquelas 3 operações aqui, vamos pegar a primeira. Nessa guia de detalhe, eu posso definir esse critério de sobreposição nesta parte aqui desta guia. O critério padrão que o sistema assume é série, ou seja, do jeito que está lá, ele processa o lote inteiro antes de começar a próxima. Eu posso vir aqui e definir, olha, eu quero uma sobreposição dessa operação sempre com relação à próxima. Então essa sobreposição aqui ela vai ocorrer da seguinte forma. Por exemplo, depois que eu definir aqui, depois que eu completar um lote de 10 unidades nesta operação, eu posso começar a próxima. Então este lote que nós cadastramos aqui embaixo, ele pode ser entendido como sendo o lote de transferência, que muitas vezes ele está associado à unidade de movimentação. Por exemplo, uma caixa, um pallet, um container que eu movimento para a próxima operação. Da mesma forma, eu posso definir a sobreposição aqui na operação 20. Então, vamos definir aqui, ó. Existe também uma sobreposição de 10 unidades aqui com relação à próxima, que é a 30. Qual o impacto disso, né? Quando eu faço um novo processamento aqui, ó, vamos analisar o que acontece agora lá no gráfico gigante. Então, veja. Vamos pegar aqui primeiro, filtrar aqui apenas para aquele item. Então agora ele manteve a operação 30 naquela mesma data, porque é a data que eu preciso do componente para fazer a montagem. Só que o que aconteceu com essas duas operações anteriores? Percebam que ele atrasou essas duas operações para considerar o efeito aqui da sobreposição. Então, de certa forma aqui, ó, ele diminuiu o lead time total da obtenção deste item aqui, porque existe esse efeito aqui de sobreposição. Eu termino um lote de 10 unidades nessa primeira operação e já posso começar essa próxima. Termino um lote de 10 unidades aqui e já posso começar essa próxima. Então, no mesmo momento aqui, eu posso ter as 3 operações ocorrendo aqui de forma paralela. Vocês perceberam? Então, esse é o efeito aqui da sobreposição que nós conseguimos através dessa parametrização que eu coloco aqui no roteiro. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem é exatamente esse efeito, né? O sistema ele poderia ter antecipado essa operação para conseguir o efeito de sobreposição. Porém, o critério que ele assume é sempre postergar as anteriores de tal forma que você consiga a sobreposição sempre ocorrendo no momento mais tarde possível, que é a lógica que o Drummer sempre procura atingir. Uma outra coisa que é muito comum aqui, quando nós definimos essa sobreposição na primeira operação, ele define uma data mínima de início da próxima, que corresponde exatamente ao tempo de processamento do lote de transferência nessa primeira operação. Essa data mínima, ele diz o seguinte, olha, a partir dessa data você já pode começar a próxima operação. Não quer dizer que necessariamente vai começar a próxima operação. Nesse exemplo aqui, esse sem trabalho MA, ele estava disponível, então ele conseguiu programar essa segunda operação nessa data mínima aqui gerada na primeira operação. Porém, se esse centro de trabalho aqui, por acaso, tivesse com uma fila ou tivesse ocupado, ele iria estar colocando essa segunda operação na menor data possível, não necessariamente garantindo a sobreposição. Então, o fato de nós definirmos uma sobreposição não significa necessariamente que ela vá ocorrer. O sistema ele sempre vai tentar montar essa sobreposição, mas vai depender muito do mix que está sendo programado e da quantidade de operações que devem ser programadas no gráfico gigante. Ok? Agora, uma outra coisa também que é bastante interessante, pessoal, se eu tirar agora esse filtro aqui,
Vamos selecionar todos os recursos. Então veja, esse daqui é um item que vai ser usado nessa montagem aqui embaixo, que está esperando também esses dois itens aqui. Então tem que processar esses 3 itens aqui para começar a montagem. Então veja, eu criei uma sobreposição apenas nesse primeiro item aqui, o A1-1. No roteiro, eu defini sobreposição na operação 10 com relação a 20 e na 20 com relação a 30. Então veja, eu poderia também ter definido uma sobreposição aqui na operação 30. Mas a operação 30 é a última operação do roteiro do A1-1. Então, o que acontece se nós definirmos uma sobreposição na última operação do roteiro de um determinado item? O sistema ele vai criar uma sobreposição com um nível superior na estrutura de produto. Então, ele vai pesquisar aonde esse componente A1-1 ele é empregado, em que ordem essa ordem do A1-1 vai entrar, de certa forma, e ele cria essa sobreposição no nível superior. Então, nós temos o efeito de sobreposição entre níveis de ordens de produção diferentes. Então vamos criar esse exemplo aqui. Na operação 30 eu vou definir também que existe uma sobreposição com relação ao próximo nível também de 10 unidades. Então significa que depois de eu ter processado 10 unidades na operação 30, teoricamente já poderia ter começado a montagem. É claro que a montagem só vai começar depois que você chegar com os outros componentes também, porque ela depende de outros componentes, não só desse A1-1. Mas, uma vez criado esse perfil aqui, o sistema ele sempre vai tentar criar essa sobreposição também com nível superior. Então vamos processar aqui novamente e vamos ver o resultado aqui no gráfico de Gantt. Então veja, quando eu dou um refresh aqui, ó, ele postergou mais ainda essa operação. Por quê? Porque agora essa operação 30 aqui, ó, ela tem uma sobreposição com relação à montagem. Vocês estão percebendo? Então ele postergou essa operação 30 porque está criando o efeito de sobreposição com a montagem, e a montagem, o início dela não houve mudança porque também depende desses outros dois componentes aqui para os quais não existe sobreposição. Okay? Então esse daqui mostra claramente como a gente conseguiu então criar sobreposição nos vários níveis, nas várias operações dentro do roteiro do item, e também a sobreposição entre níveis da estrutura de produto. Ok? Então veja, esse também é mais um exemplo, né, de parametrização que tem um impacto direto na programação. Ok? Então pessoal, o objetivo deste vídeo foi exatamente esse, mostrar mais alguns fatores que também impactam na nossa programação. Num próximo vídeo nós estaremos analisando um outro fator também que tem um impacto bastante significativo, que é a questão do setup. Então você tem toda uma lógica para você agrupar itens, agrupar as operações de tal forma que você tem um ganho no tempo de preparação, uma redução nos tempos de preparação, impactando também diretamente no gráfico de Gantt. Ok? Então por hoje é só e até a próxima.